Ucrânia destrói ponte estratégica e interrompe linha férrea russa em Kursk, mais de 80 cidades e aldeias sob controle ucraniano. Na quinta-feira passada, dia 15, as Forças Armadas ucranianas atingiram a ponte sobre o rio Sein, no centro regional de Glushikovo, com um HIMARS, relatou o canal de notícias Russian Important Stories. Esta é uma importante artéria logística para as tropas russas na região. O vídeo a seguir mostra que a estrada estava danificada, mas ainda transitável. No entanto, imagens desta sexta-feira, dia 16, que começaram a circular nas redes sociais, mostram que um novo ataque à ponte foi bem sucedido, derrubando-a completamente. Através dessa ponte, os russos enviavam munições para áreas sob ataque ucraniano em Kursk. As forças ucranianas continuam avançando lentamente para o norte, com o objetivo de atingir a cidade estratégica de Eligov, localizada no oblast de Kursk. Essa cidade é um importante ponto logístico para a Rússia, pois conta com linhas ferroviárias e uma rodovia significativa, que conecta a região à usina nuclear de Kursk em Kurchatov, situada a cerca de 25 quilômetros a leste. Na quinta-feira passada, dia 15 de agosto, a cidade de Eligov foi alvo de ataques, marcando o 10º dia da invasão ucraniana à região russa de Kursk. Vídeos e imagens circularam nas redes sociais mostrando explosões e extensos danos na cidade. Localizada a aproximadamente 50 quilômetros ao norte da fronteira e cerca de 16 quilômetros ao norte do avanço mais recente reivindicado pela Ucrânia, Eligov está no epicentro de um conflito crescente que envolve interesses estratégicos de ambos os lados. As mídias sociais russas estavam presentes no local durante os ataques. Uma reportagem gravada no momento da explosão mostra um jornalista se abaixando ao ouvir o som de uma munição se aproximando, e, em seguida, correndo para escapar da área. Em outro vídeo, uma coluna de fumaça preta é vista subindo ao longe, sugerindo a gravidade do ataque. As especulações em torno do alvo do ataque giram em torno da estação ferroviária da cidade, um ponto crucial para o transporte de suprimentos militares na região. No entanto, relatos conflitantes emergiram sobre a natureza das explosões que ocorreram na cidade. A Rússia está enfrentando dificuldades crescentes com o colapso dos sistemas ferroviários em regiões fronteiriças com a Ucrânia e a Bielorrússia, especialmente após perder o controle de centenas de quilômetros quadrados de território para as forças ucranianas. O prefeito de Eligov, Alexei Klemenchov, declarou em suas redes sociais que as forças de defesa aérea conseguiram repelir um ataque de alvos aéreos que usavam munições cluster. Klemenchov também emitiu um aviso para que os cidadãos evitem se aproximar de objetos suspeitos na região, alertando ainda aqueles que desejarem deixar a cidade a entrarem em contato com a administração local para orientações. O governador de Kursk, Alexei Smirnov, também se pronunciou nas redes sociais, alegando que um míssil ucraniano foi abatido sobre Eligov, ressaltando a continuidade das hostilidades na região. Além disso, surgiu a alegação não confirmada de que a cidade foi alvo de um sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142, ou HIMARS, doado pelos Estados Unidos, e que este teria sido destruído logo após o lançamento de suas munições de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo guiado. No entanto, fontes russas do canal de notícias Important Stories no Telegram afirmaram que um HIMARS foi destruído na região de Sumy, do outro lado da fronteira de Kursk, sem mencionar especificamente o que estava sendo visado. Por outro lado, um jornalista de renome, Yuri Butusov, alegou que os danos causados em Eligov foram, na verdade, provocados pela Força Aérea Russa, sugerindo que a confusão em torno dos ataques pode estar sendo utilizada para disfarçar falhas internas da defesa russa. Butusov destacou que o exército russo, conhecido como Segundo Exército do Mundo, mais uma vez deixou cair uma bomba aérea FAB-500 em um local civil, desta vez em um parquinho infantil. Ele relacionou esse evento a outros incidentes semelhantes na região de Belgorod, onde tanto bombas guiadas CAB quanto FAB caíram perto de áreas povoadas, agora repetindo-se em Kursk.
O canal de notícias Ukrainian Military também apontou que a cratera vista na cidade é indicativa de um ataque com bombas russas, e não com foguetes GMLRS lançado pelo HIMARS. Se Elgov foi realmente atingida por forças ucranianas, isso reforça a importância estratégica dessa cidade para ambos os lados do conflito. Ontem, foi relatado que as forças russas começaram a construir uma série de trincheiras e valas antitanque ao longo da rodovia E-38 para conter um possível avanço ucraniano. Caso esse avanço se concretize, mais territórios seriam perdidos pela Rússia, o que poderia mudar significativamente o curso da guerra. As tropas ucranianas continuam a se aproximar de Elgov, com combates relatados a 30 quilômetros da fronteira, nas proximidades da importante rodovia Elgov-Risk. O ponto mais profundo da penetração ucraniana já alcançou quase 32 quilômetros, de acordo com o canal Important Stories, enquanto a largura da zona de conflito é estimada em cerca de 65 quilômetros. Isso se alinha com a avaliação mais recente do Instituto para o Estudo da Guerra ou Institute for the Study of War, que também indica uma escalada nos combates na região. Como de costume, tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm oferecido análises conflitantes sobre o estado da invasão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou recentemente um novo avanço em sua mensagem diária, embora sem fornecer detalhes específicos. Ele também mencionou uma nova reposição do fundo de troca, referindo-se ao aumento no número de prisioneiros de guerra russos capturados pelas forças ucranianas. O general Oleksandr Syrskyi, comandante-em-chefe das forças ucranianas, relatou a conclusão da libertação da cidade de Sudzha das mãos dos militares russos, juntamente com outros assentamentos que agora somam mais de 80. Ele expressou sua gratidão a cada soldado ucraniano que contribuiu para essas vitórias, ressaltando o impacto positivo dessas operações no moral das tropas e na continuidade da resistência ucraniana. Por outro lado, o Ministério da Defesa russo continua insistindo que a operação para neutralizar as unidades das Forças Armadas da Ucrânia, a FU, está em andamento, com intensos ataques aéreos e de artilharia sendo conduzidos para repelir os avanços ucranianos. Eles afirmam que suas forças repeliram novos ataques inimigos, ao atingir áreas de concentração das brigadas 82ª e 80ª da Ucrânia ao sul de Kremianoi, e a oeste de Russkaya Konopelka. Além disso, o MOD russo relatou a restauração do controle sobre a vila de Krupets e a frustração de tentativas ucranianas de invadir várias outras cidades, mantendo a narrativa de que suas forças estão conseguindo manter as linhas defensivas contra o avanço ucraniano. Ambos os lados do conflito têm criado novas estruturas de comando para lidar com a invasão. Na quinta-feira, dia 15, Zelensky anunciou a criação de um escritório de comandante militar ucraniano na cidade de Sudzha, sem fornecer detalhes sobre como essa nova estrutura funcionará ou quais forças ela controlará. Enquanto isso, a Rússia formou o Conselho de Coordenação para a Segurança Militar dos Territórios de Fronteira, abrangendo as regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk, com o objetivo de melhorar a eficiência do suporte logístico e militar na defesa contra a invasão. Este conselho, de acordo com o ministro da Defesa russo Andrei Belousov, será responsável por organizar o fornecimento efetivo de armas, equipamentos militares e meios de apoio logístico para as tropas na linha de frente. Ele também coordenará a cooperação entre diferentes departamentos militares e civis, fornecerá suporte médico e garantirá maior proteção para os civis contra ataques de drones e bombardeios inimigos. No entanto, o Conselho não terá controle operacional direto, que permanecerá sob a jurisdição do Grupo de Forças Severe do Estado-Maior russo. A criação dessa nova estrutura de comando é vista como uma resposta à crescente pressão ucraniana e à necessidade de uma coordenação mais eficaz das defesas russas. Especulações também têm surgido em torno da possibilidade de que Moscou abra processos criminais contra generais russos devido às falhas em Kursk. O governador interino de Kursk, Alexei Smirnov, já ordenou a evacuação de mais moradores da região, com planos para realocar até 180 mil pessoas, após o anúncio de que 121 mil já haviam sido evacuadas ou deixado a região por conta própria.
Enquanto a Rússia transfere tropas de outras regiões para reforçar suas defesas em Kursk, o Pentágono dos Estados Unidos tem acompanhado de perto os desdobramentos da situação. Um oficial de defesa dos Estados Unidos mencionou que as tropas russas estão sendo movidas para fora da Ucrânia para lidar com a incursão ucraniana, embora detalhes específicos sobre essas movimentações não tenham sido fornecidos. A autoridade também destacou que o Pentágono continua em contato próximo com as autoridades ucranianas e que continuará a apoiar os esforços da Ucrânia para se defender contra ataques vindos do território russo. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, acrescentou que, até o momento, os Estados Unidos não viram qualquer indicação de que o presidente russo, Vladimir Putin, esteja pensando em escalar o conflito, especialmente no que diz respeito ao uso de armas nucleares. Kirby enfatizou que, embora Moscou tenha feito ameaças nucleares, até o momento não há sinais de que essas ameaças estejam sendo concretizadas. No entanto, o avanço ucraniano em Kursk não ocorreu sem dificuldades e contratempos. Desde a primeira semana da invasão, foram relatadas várias baixas entre as tropas ucranianas e intensos combates com o exército russo. Em Elgov, os combates mais ferozes ocorreram no início da semana, com as forças ucranianas afirmando ter infligido pesadas baixas às tropas russas na área, enquanto as forças russas, por sua vez, afirmaram ter frustrado os ataques ucranianos com sucesso. A Ucrânia tem enfrentado sérias dificuldades com o abastecimento de munição e combustível, e a resistência russa tem sido mais intensa do que o esperado. Isso se reflete na frustração crescente em Kiev com a falta de uma vitória decisiva na região, apesar dos avanços feitos até o momento. Por outro lado, a Rússia enfrenta desafios significativos com a moral das tropas e com a situação logística em Kursk. Vários relatórios indicam que as tropas russas estão sofrendo de escassez de suprimentos básicos e que o moral está baixo, devido às pesadas baixas e à dificuldade em repelir os avanços ucranianos. Isso tem levado a deserções e a um aumento na resistência interna à guerra dentro das próprias fileiras russas. A guerra na Ucrânia continua a evoluir, com novos desenvolvimentos surgindo a cada dia. Enquanto ambos os lados se preparam para uma longa e sangrenta batalha pelo controle da região de Kursk, o impacto desse conflito se faz sentir em todo o mundo. A situação na Ucrânia continua a ser altamente volátil, e o futuro do conflito permanece incerto. Com as tensões aumentando na região de Kursk e os combates se intensificando, o mundo observa com atenção, enquanto as forças ucranianas e russas continuam a se enfrentar em uma luta cada vez mais feroz e sangrenta. As próximas semanas serão críticas para determinar o curso da guerra e o destino das regiões afetadas por esse conflito. Seja qual for o desfecho, a invasão ucraniana a Kursk marcará um capítulo importante na história dessa guerra, com consequências que ressoarão muito além das fronteiras da Ucrânia e da Rússia. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.